Atos capítulo 8, nós vamos estudar a partir do verso 1 até o verso 25. Nós estamos agora no momento em que a igreja vai sair de Jerusalém. Ela vai se espalhar pelo mundo, especialmente o mundo gentílico. E o texto começa com uma expressão-chave. Lucas quer nos chamar a atenção sobre causa e efeito. E ele então, no finalzinho do capítulo 7, início do 8, ele diz: tudo começou com a afirmação de que Saulo consentia com a morte de Estevão. Saulo, um assassino. E a ideia aqui é de que quando ele devastava a igreja, era como que um animal selvagem, quando entra numa roça, numa plantação e destrói absolutamente tudo. Quem aqui conhece catitu, quem conhece porco do mato, quem conhece javali, sabe quando eles entram numa roça, o estrago que faz. Até os porcos domésticos fazem isso, destroem tudo. Saulo era um destruidor de igreja. E Deus então faz de Saulo o apóstolo dos gentios. Mas ele mostra como Deus muda a sorte de pessoas e como Deus reverte toda a investida de Satanás contra a sua igreja. Essa semana eu compartilhava algumas coisas com um irmão querido, e eu disse: olha como Deus trabalhou na sua vida. Você tinha tudo para poder seguir o caminho de muitos com quem você conviveu, mas Deus mudou a sua sorte. Deus cuidou de você em meio ao caos, e Deus tem te abençoado e te dado o privilégio de servi-lo. Sabe, queridos, Deus faz coisas extraordinárias, e é o que nós vamos ver no texto de hoje. Lucas está nos mostrando a causa e o efeito que levaram a igreja a se expandir. Em primeiro lugar, a evangelização mundial só pode ser possível quando a igreja recupera o evangelho bíblico, a confiança no poder desse evangelho, a verdade e a relevância que ele tem no nosso meio. Enquanto esse evangelho não for de fato o poder de Deus, ele não passa de uma história de um outro povo que mal conhecemos, os judeus. Mas quando ele é o evangelho, o poder de Deus, a palavra de Deus, então ele causa mudança de vida. Sabe, queridos, nós temos muitas vezes nos esquecido disso, de que o evangelho é poderoso, de que o evangelho liberta e transforma. E isso acontece exatamente nesse texto. Em primeiro lugar, o martírio de Estevão, do verso 1, parte B, provocou uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. A morte de Estevão, que morreu como seu mestre, pedindo para que aqueles que o apedrejavam não fossem culpados de tal pecado, promove então a perseguição da igreja. E observe, em segundo lugar, a perseguição leva a uma grande dispersão. Uma igreja que está sendo perseguida dentro de Jerusalém agora se espalha por todo o mundo, a começar pelas vizinhanças de Jerusalém. E em terceiro lugar, a dispersão, a diáspora da igreja promoveu uma grande evangelização. Olha, aqui fica claro o objetivo de Satanás: perseguir os cristãos, demovê-los da sua fé, impedi-los de pregar o evangelho que liberta, que transforma, que saqueia o inferno. Mas o tiro sai pela culatra, o feitiço se torna em bênção, porque Deus é poderoso para transformar a minha e a sua história.
Muitas vezes nós não entendemos por que estamos vivendo essa pandemia. Porque no mundo moderno, com a medicina tão avançada, já não se tem uma vacina ou uma medicação capaz de impedir um vírus derivado de uma gripe? Por que não? Por que mata tanto? Por que causa tanta separação e tanta tragédia? Mas se nós olharmos para o outro lado, com uma outra vertente, foram poucas as vezes que o mundo parou e percebeu que o ser humano é incapaz de enfrentar o vírus, quanto mais enfrentar o Todo-Poderoso. É hora de refletir quem é o nosso Deus, esse Deus que transformou a cilada do inimigo em algo para o bem da sua igreja, a evangelização do mundo. A perseguição não anulou o evangelho, pelo contrário, o vento espalhou a chama do Espírito se espalhou por meio do vento, que foi a perseguição desencadeada pelo inimigo das nossas almas. Conta-se que quando o Partido Comunista Chinês, em 1946, tomou o poder, havia 637 missionários da missão interior para a China. Esses missionários foram obrigados a sair da China para não perderem suas vidas. A maioria saíram. 286 deles foram para o Japão e outros para o sudeste da Ásia. Contudo, os chineses convertidos que lá estavam pregaram o evangelho mesmo sendo perseguidos pelo Estado. Mesmo ameaçados, eles evangelizaram os seus conterrâneos. E então, em pouco tempo, o número se tornou 30 vezes maior. Não há um número específico, porque era impossível fazer a contagem em um país comunista. Mas o certo é que houve um crescimento assustador por causa da perseguição. Nós esperamos em Deus que depois dessa pandemia nós possamos falar de Deus e durante ela possamos continuar falando com veemência, porque nós sabemos que a morte bate a porta por meio de um pequeno vírus. Sabemos o quanto as pessoas são importantes, o quanto um abraço é relevante, o quanto um sorriso faz falta. Confesso para os irmãos que nunca estive tão próximo dos meus familiares, guardando, pelo menos eu, nem todos, guardando o contato físico e fazendo todo tipo de higienização, mas nunca tive tão perto dos meus quanto tive nesses últimos 2 meses e meio. Deus promove coisas por meio daquilo que parece ser o mal, que parece ser uma investida do inimigo. Queridos, nós temos algumas lições aqui. A primeira é que a evangelização de Samaria só acontece por causa da perseguição. E preste atenção nesse contexto, porque ele vai nos ajudar a entender um dos textos mais polêmicos das Sagradas Escrituras, por interpretações de diferentes correntes teológicas. Lucas provavelmente recebe a informação que vai nos passar agora dessa diáspora, começando pelo diácono Filipe, pelo próprio Filipe, com quem esteve logo mais à frente. Nós vamos ver isso no livro de Atos. Hoje é muito difícil para nós entendermos a audácia de Filipe em pregar o evangelho numa cidade samaritana. Havia ali 1000 anos de hostilidade, de rivalidade. Começou no século 10 a.C., quando houve a divisão das tribos. 10 delas se separaram e então escolheram Samaria como a sua capital, e as outras 2 ficaram em Jerusalém. A situação piorou drasticamente quando em 722 a.C.,
Samaria foi capturada pelos assírios. Os habitantes daquela cidade, os judeus das 10 tribos, foram levados pelos assírios, milhares deles, e a terra foi repovoada por estrangeiros. Então começa a contaminação do povo, que era um povo exclusivista. No século VI a.C., veio a pá de cal, veio a separação total. Os samaritanos construíram um templo rival ao templo de Jerusalém, no Monte Gerazim. Passaram a crer apenas no Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, rejeitando todo o restante das Escrituras. Então, a partir daí, o povo judeu, os que permaneceram em Jerusalém, ou os que voltaram, como voltaram com Esdras e Neemias, para a reconstrução do templo, não deixa sequer os samaritanos se aproximarem de Jerusalém, dizendo que eles não têm parte na obra, porque eles são contaminados, eles são tratados como escória. Não gostaria de usar, e nem vou, uma palavra mais feia, principalmente em época de discriminação, mas os samaritanos eram odiados pelos judeus, rejeitados, desprezados, muito porque eles abandonaram a Deus, a sua palavra, mas principalmente porque eles começaram a se relacionar com outros povos, se casando, se dando em casamento e também permitindo que o culto a Deus fosse totalmente desvirtuado pelas religiões pagãs. Agora, Lucas se mostra animado com a evangelização dos samaritanos, com a incorporação deles na comunidade cristã messiânica. Uma evangelização eficaz em meio ao caos. Lucas se dispõe a pregar para aqueles que eram detestados. Muitas pessoas acham um absurdo alguém se sujeitar a ir num presídio. Quem foi num presídio fazer visita sabe o quanto é vergonhoso, o quanto é humilhante e o quanto também é constrangedor e assustador estar naquele lugar. E muitos não entendem como alguns se dispõem a ir no presídio pregar para criminosos, com tanta gente boa aqui fora e em presídio. Outros acham um absurdo, como um trabalho que é feito por uma irmã, de pregar a prostitutas, ou então a catadoras de lixo. Perderam tempo com esse tipo de gente. Queridos, era muito pior do que isso. Esse preconceito é raso diante do preconceito que nós temos hoje, racial ou social. O preconceito, a barreira que existia entre judeus e samaritanos não pode ser compreendida por nós. 1000 anos. 1000 anos de resistência, de guerra, de contradições. Pois bem, as multidões ouvem Filipe, veem os sinais e se rendem ao Evangelho, se rendem ao cristianismo de um judeu chamado Jesus Cristo de Nazaré. Até o mágico é atraído pela mensagem. Que coisa extraordinária! Aquele que causava espanto e admiração, e há várias tradições extra-bíblicas que falam sobre esse mágico, esse tal de Simão. E ele então, ao ver Filipe, o poder que havia nele, por meio do Espírito Santo, e não do próprio Filipe, nem do demônio no caso de Simão, ele se admira e ele quer estar junto, ele quer fazer o mesmo, ele quer caminhar com Filipe. Queridos, até naquele momento, nós não sabemos por que Simão se rende à pregação e aos sinais, mas lá no verso 21, nós sabemos que ele é recriminado porque o coração dele não era reto diante de Deus. Isso é dito
sobre Simão, mas não é dito em hipótese alguma, em lugar algum, sobre os outros samaritanos que se rendem a Jesus. Ele estava, Simão, mais animado com os sinais de Filipe, que Filipe realizava por meio do Espírito Santo, do que propriamente com a mensagem de arrependimento e salvação. Como muitos que são atraídos por sinais. E eu já disse e repito, o que vão fazer agora esses pseudos apóstolos, profetas, patriarcas, que já não podem mais fazer aqueles sinais que eles faziam no templo, já não vão poder mais extorquir o povo, somente com enganações ou com imagens de outros tempos, fazendo replies, porque eles não podem mais fazer esse tipo de maracutaia, porque senão vão ser presos, contrariando os decretos. Mas Simão era um desses que gostava de se aparecer, de chamar a atenção. Uma comissão, então, pela primeira vez, é enviada a Samaria, do verso 14 a 17. Os apóstolos resolvem enviar, capítulo 14, verso 14, capítulo 8, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Vamos lá ver o que está acontecendo. Que história é essa? Samaritanos se convertendo. Vá lá então e veja se isso é de Deus ou não. Quando os apóstolos ficaram sabendo da conversão dos samaritanos, enviaram Pedro e João. E isso não era algo comum, não era objeto do ministério apostólico. O mesmo João que Lucas descreve no seu evangelho, que em certa ocasião pediu a Deus para descer fogo do céu, para destruir uma cidade samaritana. Agora ele vai lá para ver a conversão dos samaritanos. Olha como Deus muda a história. Olha como Deus trabalha nas nossas vidas. O mais surpreendente, queridos, é que em nenhum momento é mencionado no texto uma palavra sequer sobre os apóstolos saberem ou não o que aconteceu durante a conversão. Eles chegam ali e simplesmente impõem as mãos sobre aqueles que haviam aceitado a fé, se convertido, e então eles recebem o Espírito Santo. A pergunta que fica é: como os samaritanos podem ter crido, depois se batizado nas águas, sem terem recebido o Espírito Santo? Como é possível? Este é um assunto que tem levado muitas discussões e divisões. Há muitas discussões e divisões, porque isso acontece em dois estágios. Mas antes de nós tratarmos esse tema, continuemos a explanar o texto e depois voltamos para abordar o assunto. Simão, o mago, tenta comprar o poder de Deus. E hoje, todos aqueles que tentam comprar o poder de Deus ou controlar o povo de Deus são chamados de simonia. É essa corrente daqueles que acreditam que podem comprar a Deus ou o seu poder. Pedro publicamente diz que o dom de Deus não está à venda. O dom não está à venda. Quando Simão ouve isso, ele fica assustado. E Pedro manda pedir perdão, mas nem isso ele tem coragem de fazer. E pede para que eles intercedam por ele mesmo. Por fim, Pedro e João saem e começam a evangelizar aldeias, várias aldeias samaritanas. Ei, percebe o que está acontecendo aqui? O evangelho agora sai de Jerusalém
avança para o mundo pagão, especialmente para os samaritanos que eram odiados pelos judeus. Voltemos então a essa experiência samaritana, de ter crido, ter sido batizado e ainda não ter recebido o Espírito Santo. Será que a experiência em 2 estágios deve ser considerada uma norma na iniciação cristã? Eu não vou entrar no mérito de outras denominações e nem da Igreja Católica, que há teólogos que acreditam em 2 momentos na iniciação da vida cristã, tanto os católicos quanto alguns pentecostais e neopentecostais. Mesmo que estes, os pentecostais, divergem entre si e muito já se mudou ao longo dos últimos anos. Não tem nenhum proveito eu falar da teologia de outros. Vamos falar da nossa, da teologia reformada, histórica. Se há ou não razão de ser e por que acontece no texto bíblico. Será que o propósito divino é que, ao recebermos o Espírito Santo, isso seja uma segunda experiência subsequente à conversão e ao batismo nas águas? A nossa resposta é categórica: não, de forma alguma. O ensinamento das Sagradas Escrituras não nos mostra que a iniciação da vida cristã se dá em 2 momentos: eu creio, depois recebo o Espírito Santo, porque alguns instituam como batismo do Espírito Santo. A iniciação cristã, de acordo com o Novo Testamento, é única, na qual nós cremos, e porque cremos, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, e logo depois nos batizamos. O que de fato pode acontecer é que depois de um tempo, por meio da busca, do zelo, nós podemos receber do Espírito Santo experiências e capacitações, mas nunca o batismo após crer. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo. Não há necessidade de imposição de mãos para que o Espírito de Deus desça sobre alguém. Muito menos podemos compactuar com a ideia de que para que alguém receba o Espírito Santo precise da ajuda, de uma ajudinha de um homem, já que Deus não fez a obra completa. É inadmissível pensar assim. A ocorrência entre os samaritanos, em decorrência da primeira vez que o Evangelho foi pregado entre eles, foi de fato composta de 2 estágios, com a imposição de mão dos apóstolos. E isso foi algo excepcional e não deve ser visto como norma para nós hoje nem no futuro. De fato aconteceu em 2 estágios, mas isso foi excepcional. Basta você olhar toda a Escritura. A Escritura precisa ser compreendida como um todo, e esse foi um fato único e exclusivo, e nós vamos entender por quê. A iniciação cristã é um acontecimento único. Não acreditamos que os samaritanos tenham sido levados a crer por um sentimento gregário, por um emocionalismo barato, por uma empolgação. Não foi porque eles viram muitos se converterem que eles se converteram. Eles se converteram por causa da mensagem de Filipe. Não sei quantos de vocês leram alguns livros, tipo Batizado com Fogo, ou coisa parecida assim, eu não sei muito do nome. Mas se não leu, não leia não, tá bom?
Alguns livros contam a história de alguns avivalistas que foram para a África e fizeram grandes palcos e atraíram milhares de pessoas. E eles então contam com muito orgulho que quando faziam o apelo, aquela multidão de africanos levantava a mão e ia à frente. E isso acontecia em cada conferência, em cada cidade, em cada país. E eles então se diziam grandes avivalistas, grandes pregadores de multidão. Eles só não contavam que no outro dia, aqueles que foram à frente, na sua maioria absoluta, voltavam para a mesma vida de antes. Eu estive na África e eu sei o que é isso. Não houve uma vez em que se fez algum tipo de apelo que não foi todos que podiam ir à frente, que alguns não podiam. O africano entende que quando você, pelo menos a maior parte da África, que quando você faz um apelo, um desafio, é falta de educação você não aceitar o desafio. É falta de educação você não levantar a mão. É cultural. Mas eles precisam primeiro internalizar a mensagem. Diferente dos samaritanos que sabiam muito bem quem era Cristo, o prometido do Velho Testamento, dos profetas. Eles conheciam as Sagradas Escrituras, ainda que depois passaram a negar boa parte dela. Mas, queridos, os samaritanos não creram porque estavam emocionados ou porque viu a multidão crer. Eles creram porque a palavra foi pregada. Lucas não nos diz que em algum momento que a pregação de Filipe foi deficitária, que os samaritanos não entenderam corretamente a pregação. Isso não é dito em momento algum. Mesmo porque quando lá os apóstolos chegam, Pedro e João, eles não pregam uma frase sequer. Eles não explicam nada do que Filipe falou. E Filipe foi escolhido porque era um homem temente a Deus e passou a ser diácono da igreja primitiva, na ocasião que estudamos acerca da dificuldade que houve com a separação dos alimentos entre as viúvas e os órfãos. Filipe conhecia do Evangelho, pregou o Evangelho verdadeiro, eles se converteram. Quando os apóstolos chegaram, simplesmente oraram e puseram as mãos e o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Lucas é bem claro em dizer que eles não receberam o Espírito Santo no primeiro momento, somente depois que os apóstolos chegaram. Por que então foi necessária uma delegação apostólica oficial para confirmar a conversão dos samaritanos? É aqui que eu entendo o quanto nosso Deus é extraordinário, o quanto nosso Deus é amoroso, cuidadoso e como Ele é capaz de mudar uma regra, uma norma, apenas em ocasiões especiais, para fazer com que o seu povo entenda o quanto Ele ama a todos. Eles não pregaram novamente, apenas oraram e puseram as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. E mais, não houve nenhum carisma, não houve nenhum dom especial, não houve manifestação de línguas. Não houve nada de extraordinário, apenas depois que creram com a mensagem de Filipe, foram batizados com o Espírito Santo, sem manifestar absolutamente nada. Apenas tiveram o dom de discernimento e entenderam que a partir daquele momento, eles foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passou a habitar em seus corações. Queridos, não se esqueça, a explicação mais clara e natural para esse acontecimento, para o atraso da descida do Espírito,
ao coração dos samaritanos, da conversão da pregação, a chegada dos apóstolos e o recebimento do Espírito, é que era a primeira vez, essa era a primeira vez em que o Evangelho era pregado fora de Jerusalém, principalmente dentro de Samaria. Quando Cornélio se converteu, os apóstolos pediram que Pedro explicasse as suas ações. Quando os gregos se voltaram para o Senhor em Antioquia, Barnabé foi enviado para fazer o reconhecimento da situação. Aqui, Pedro e João vão a Samaria para poder então comprovar que de fato Deus salva samaritanos. Aleluia! Como vimos no início da explanação desse sermão, havia uma rixa de séculos entre os judeus e samaritanos. O atraso momentâneo da descida do Espírito foi fundamental para tirar qualquer dúvida sobre a real conversão e salvação dos samaritanos. E mais ainda, com a ida de Pedro e João, líderes da igreja, apóstolos de Jesus Cristo, nenhum samaritano poderia ter dúvida de que Deus os amava e que agora eles faziam parte da família do Senhor Jesus Cristo. Ei, se samaritanos podem agora se juntar a judeus e viver em comunhão, por que é que negros não podem estar com brancos? Por que é que mulheres não podem estar com homens? Por que é que pobres não podem estar com ricos? Por que é que ainda há na igreja discriminação, preconceito e até entre cristãos ou pseudos? De fato, a verdade é, Deus mostra que ama os samaritanos ao ponto de retardar em um momento único, exclusivo, pontual, para mostrar o amor pelos samaritanos e mostrar que esses de fato fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Além de dar aos samaritanos esse real sentimento de pertencimento à nova família, Deus mostra aos judeus que não pode haver discriminação, não pode haver acepção de pessoas. Esse é o nosso Deus, que não faz acepção de pessoas, que salva a todos, que se arrepende e creem no nome de Jesus. Por isso a igreja não pode jamais deixar de expandir, deixar de crescer, deixar de pregar por causa de qualquer preconceito ou barreira. Nós não podemos ter barreira alguma de cor, de raça ou de nação. Precisamos pregar o Evangelho a todos, em todos os lugares. E agora a igreja começa a expandir e alcançar os perdidos, até mesmo aqueles que não se julgavam merecedores e aqueles que os judeus julgavam não merecer o Evangelho. Porque na verdade, Jesus Cristo morreu para todos, especialmente para os pecadores. E como todos são pecadores, todos devem ouvir da mensagem de salvação. Amém, queridos?